Tá no curso, mas não é da faculdade, né? Eu acho que sim. Não faz direito. Valendo? Vamos lá? Começando. Olá, seja bem-vindo ao Direito Comunica. Eu sou Lúcio Souza, sou acadêmico de Direito da Unisociesc e caso seja a sua primeira vez ouvindo nosso programa, nós somos um projeto de extensão do curso de Direito da Unisociesc que procura falar de cultura e de direito de forma descomplicada. E eu sou a Natália, também estudante de Direito da Unisociesc Joinville. Estamos em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify. É só procurar como Direito Comunica. Então nos sigam lá e deixem seus likes e comentários. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o projeto Direito Comunica, que é um projeto de extensão da nossa faculdade. Isso mesmo, o objetivo do projeto é justamente trazer uma abordagem mais descontraída e acessível sobre temas jurídicos, utilizando exemplos do mundo do entretenimento como filmes, séries, livros e músicas. E esse podcast ele é uma forma de tornar o direito mais próximo do público em geral, mostrando como ele está presente em diversos aspectos da nossa vida. É por isso que decidimos criar o podcast. Queremos continuar esse trabalho de levar o direito para fora da faculdade e compartilhar nossas análises e opiniões sobre as obras que consumimos no nosso dia a dia. Então, se você é fã de cinema, série, música, literatura ou fofoca, esse é o lugar certo para você. Fofoca não, né? Mas aqui no Direito Comunica você vai aprender a se divertir ao mesmo tempo que você aprende. E hoje nós vamos introduzir sobre o filme, não sei qual de vocês tem idade para, talvez já tenha assistido o filme A Onda, de 1981. Vamos repassar alguns dados do filme aqui, né? O título original desse filme que nós vamos abordar hoje é The Wave, foi produzido em 1981, estreou no Brasil no mesmo ano, foi dirigido por Alexander Grashoff, tem 45 minutos de duração, ele tem disponibilidade no YouTube, e é um filme americano que conta um drama, tem um gênero de drama, um gênero de família, né? E hoje a gente vai falar sobre um pouco aquela sensação de pertencimento, tá? E a sinopse do filme, sendo bem breve aqui para a gente começar, ela tem início com um professor de história, da disciplina de história, Bert Royce. Ele explica aos seus alunos a atmosfera na Alemanha, ali nos anos de 1930, a ascensão e o genocídio nazista. E os questionamentos dos alunos levam o professor a realizar uma arriscada experiência pedagógica, que consiste em reproduzir na sala de aula alguns clichês do nazismo. Usariam o slogan poder, disciplina e superioridade, o símbolo gráfico para representar a onda, entre outras coisas, né? E o professor Royce se declara o líder do movimento da onda. Ele exorta a disciplina e faz valer o poder superior do grupo sobre os indivíduos. Os estudantes obedecem cegamente, a escola inteira é envolvida no fanatismo da onda, até que um casal de alunos mais consciente alerta ao professor de ter perdido o controle da experiência pedagógica, que passou ao domínio da realidade cotidiana da comunidade escolar. Então, o enredo do filme gira em torno de um professor de ensino médio, que é o Ross, de uma escola alemã, que decide criar um experimento social para ensinar seus alunos sobre o fascismo e a manipulação de massas. O experimento consiste em criar um movimento fictício chamado A Onda, que se baseia em valores autoritários e nacionalistas. Inicialmente, os alunos ficam empolgados com a experiência e se envolvem no movimento, mas as coisas começam a ficar fora de controle à medida que o poder da onda começa a corromper seus membros. Eventualmente, o movimento se torna violento e perigoso, o que leva o professor a encerrar o experimento. A Onda ela é um filme impactante e uma reflexão sobre como as ideologias extremistas podem ser atraentes e perigosas. Ele foi indicado ao prêmio de melhor filme estrangeiro no Oscar do ano seguinte, né? No caso de 82. E nós vamos, por exemplo, abordar a análise jurídica do filme, alguns temas bem importantes sobre liberdade de expressão, responsabilidade do professor, manipulação de massas, proteção dos direitos humanos e mais algumas outras coisas. Sobre liberdade de expressão, o filme levanta questões sobre a liberdade e até onde ela pode ir. Os alunos envolvidos no filme A Onda expressam suas opiniões, mas à medida que a situação se intensifica, a linha entre a liberdade de expressão e a incitação à violência se torna muito tênue. Sobre a responsabilidade do professor, inicialmente, o experimento social é retratado como alguém bem intencionado,
o professor Ross, mas acaba perdendo o controle sobre o movimento que criou. Isso levanta a questão da responsabilidade dos educadores em relação às consequências de suas ações e do equilíbrio entre liberdade acadêmica e a proteção dos alunos. Falando um pouco da manipulação das massas, o filme destaca como a manipulação pode ocorrer e como indivíduos podem ser facilmente influenciados por ideologias extremistas. Isso levanta questões sobre responsabilidade das pessoas envolvidas na manipulação e a necessidade de estar atento aos sinais de radicalização. E a gente sabe, né, Natália, que toda radicalização ela é prejudicial, né? Você tem que defender o seu ponto de vista sem ser radical, né? E o filme ele também aborda a proteção dos direitos humanos. Embora o filme não se aprofunde nessa implicação legal dos atos cometidos pelo movimento, a Onda, ela serve como um lembrete de como a ideologia extremista pode violar os direitos humanos fundamentais, questões que foram relacionadas à discriminação, liberdade de associação e a garantia dos direitos individuais podem ser exploradas com base nas ações retratadas. É bom a gente ter em mente que essas observações que a gente está fazendo é uma visão geral do filme e não é uma análise completa do sistema jurídico, mas podemos observar e compará-las ao nosso sistema jurídico e suas interpretações dentro deste contexto. E agora a gente vai trazer para a nossa realidade, né? Em termos comparativos ali, até o que a gente falou nesse momento, nós temos ali a liberdade de expressão. O professor, em determinado momento do filme, ele faz um experimento dentro de sala de aula que ele queria ver que os alunos eram alunos meio desligados, meio estavam nem aí. Nós temos algumas cenas do filme que onde começou todo esse experimento, que foi com relação até a postura de um dos alunos mais populares, vamos colocar assim, da escola. Ele senta de qualquer jeito, ele senta torto. E aquilo ali o professor enfatiza a questão da disciplina, a questão do tempo de resposta, a questão da obediência, a questão da hierarquia. Então, tudo isso, quando os alunos assimilam aquela ideia até de forma muito pacífica, né, eles veem que aquilo ali acaba sendo, vamos colocar assim, acaba sendo benéfico, de alguma forma, para eles, né? E o professor, no outro dia, ao chegar na sala de aula, viu que aquele experimento, e isso a gente pode ver na minha ótica, que não foi no dia seguinte uma decisão do professor, todos os alunos já estão a postos esperando ordens, né? Então, a gente analisa, a gente verifica que há a necessidade de muitas pessoas, além da questão do pertencimento, de fazer parte de um grupo, isso a gente vai abordar mais na frente, há a questão das pessoas terem um certo medo de tomarem decisões, esperam que as outras pessoas as tomem por ela, né? E quando ele fala da liberdade de expressão, você vê que, de certa forma, há uma linha muito tênue entre a liberdade de expressão e a incitação à violência dentro do filme, né? A responsabilidade do professor também a gente percebe que a partir do segundo dia ali, quando a decisão parte mais dos alunos do que dele, ele acaba também comprando aquela ideia, ele acaba comprando aquele experimento como para ele e acaba também se tornando um líder, ainda que de forma velada, daquela situação inteira, né? E nós vamos continuar aqui falando, trazendo para a nossa realidade atual, trazendo alguns pontos da Constituição. Vamos começar falando sobre a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela está contida na Constituição Federal, ali no artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes: é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, no Brasil, todos são livres para expressarem como julgarem necessário. Todavia, sempre podem ser responsabilizados por isso. A gente tem um grande problema, né, Natália, com relação à liberdade de expressão hoje, que graças à internet, né, graças ao benefício da internet, muitas pessoas acham que a liberdade de expressão, alguns ouvintes podem não conhecer o termo, mas liberdade é diferente de libertinagem, né? E acham que a liberdade de expressão te dá o direito de falar o que você bem entender
ainda que isso ofenda a dignidade e o caráter e ofenda outras pessoas, né? Então, o artigo 2º ali, o artigo 5º, o inciso 2º, todos no Brasil são livres para se expressarem como julgarem necessário, todavia sempre podem ser responsabilidades. A liberdade de expressão, pela nossa Constituição, ela não é plena e irrestrita. Então, tudo que você falar, de alguma forma, você tem que ser responsabilizado. Nós temos grandes debates que envolvem política, que envolvem a política, principalmente. Hoje nós temos um contexto social muito polarizado. Se você não torce para candidato A, você automaticamente é enquadrado como torcedor do candidato B, né, sem entrar no mérito. E quando, na verdade, às vezes você pode discordar dos dois e mesmo assim ter uma opinião firme a respeito do quadro da sua liberdade de expressão, né? E falando sobre responsabilidade, Natália. Então, voltando ali sobre o filme, até um comentário acerca do que o Lúcio falou. Tem um determinado ponto do filme, o professor até fala que parece que os alunos queriam ser disciplinados. Quando ele chega no dia seguinte do experimento e todos os alunos estão ali na posição, sentados corretamente. É a necessidade de um líder, né? Isso, esperando as ordens mesmo. Pareciam que eles queriam ser disciplinados. Falando da responsabilidade do professor, no Brasil existe a Lei das Diretrizes de Base da Educação Nacional, a LDB, que descreve todas as questões que gerenciam a educação em nosso país. Assim, o artigo 13 diz: os docentes incumbência de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Assim, a gente observa que no Brasil as responsabilidades do professor são basicamente uma extensão das responsabilidades da escola. E quando o assunto é manipulação de massas, a gente constata no Brasil ainda que estamos em processo de modernização jurídica para conseguir acompanhar os novos métodos de mobilizar massas, né? No Brasil existe o crime de incitação ao crime, porém nos dias atuais as massas estão sendo contatadas e, por consequência, influenciadas pelos meios digitais. Assim, com o tempo, estamos começando a acompanhar e por eventualmente punir pessoas por utilizar métodos de manipulação de massa como as fake news e a internet num contexto geral. E a gente nem precisa ir tão longe, né? No dia 8 de janeiro nós tivemos o fatídico invasão à Praça dos Três Poderes ali em Brasília, né? Independentemente de posicionamento político, a gente pode verificar que houve ali uma manipulação de massas através de redes sociais. A gente verificou que houve incitação ao crime, e é aquela questão que foi passada lá no início. A sua liberdade de expressão, o seu direito não pode ir além de onde começa o direito da pessoa alheia. Então, tudo isso a gente pode verificar que é uma forma de manipulação, né? Anteriormente, eu sou um pouco mais velho do que a nossa colega Natália, alguns anos mais velho, e anteriormente, quando você falava em manipulação de massa, as únicas formas que você tinha para se comunicar era telefone, era jornal de grande circulação. Quando você tinha uma fonte dentro de um jornal de grande circulação, você tinha ao seu favor uma condição de que poderia alavancar ali o seu protesto. E hoje em dia você tem a internet, você tem aplicativos de mensagem, você tem a tecnologia de uma maneira geral, né? E hoje você tem, infelizmente, as fake news, né? E que elas, a gente pode concordar ou não, mas hoje são grandes responsáveis, de uma maneira geral, por todos os contextos ali de propagação de notícias falsas e que acabam gerando, de uma forma ou de outra, a manipulação das notícias, né? E, Natália, ponto alto da obra, o que você acredita que nós tivemos ali?
Eu achei bem interessante a forma que os alunos nem sequer perceberam como eles estavam envolvidos nessa onda, né, mesmo. Lá na primeira aula do professor, quando ele vai comentar sobre o partido nazista, alguns alunos questionam como que ninguém percebeu, como que ninguém viu isso acontecendo, né, a ascensão do partido nazista, e todo mundo fica incrédulo, pensando como que ninguém viu, como que ninguém impediu, mas no final das contas todos estavam envolvidos dentro da onda. Isso para mim foi muito, muito interessante, como ninguém percebeu. E acabou que o experimento ele se baseou muito nisso, né? O questionamento foi de como que ninguém percebeu que milhões de pessoas estavam sendo mortas, estavam sendo maltratadas de uma maneira geral, né? E não se fazia nada, que naquela época não se tinha a tecnologia a seu favor, né? E nós não precisamos ir muito longe disso. Nós temos hoje, você consegue lembrar de uma situação que nós temos hoje, de que as pessoas estão alheias, estão alienadas à informação real, dado a situação em termos comparativos? Nós temos a questão da guerra na Ucrânia e da Rússia. Sim. Né? Você pode verificar que para os russos não está acontecendo nada, porque a mídia ela é controlada, os jornais são controlados, né? Não há acesso livre à internet, o jornalismo ele é controlado. Então, hoje, se a gente for colocar em termos análogos ali, em momentos análogos, nós temos essa questão da Rússia hoje ser, não, claro, guardadas as devidas proporções, ser a Alemanha daquela época, né? E nós temos o lado da Ucrânia e do resto do mundo, que verifica que a invasão à Ucrânia pela Rússia nada mais é do que um ato de guerra, onde está durando aí há mais de um ano, com consequências econômicas e sociais que jamais serão revertidas de uma maneira geral, né? E eu também verifiquei como ponto alto da obra ali a questão da necessidade de pertencimento por parte eu gosto muito de usar isso, que hoje nós vamos colocar para uma condição mais jovem, né? Hoje você tem muito adolescente que precisa estar agregado a um grupo. Hoje você tem jovens que se sentem melhor estando agregados a um grupo, mesmo que não concordem de fato com aquilo, né? Hoje você vê adolescentes cometendo infrações, né? Não pode se falar crime por questão legal, mas atos delitivos, e quando você pergunta a eles o porquê daquela conduta, eles dizem que o meu amigo estava fazendo, eu fui lá e fiz, achei legal, né? E nós temos essa condição também para quem é menor de idade, ou até mesmo para pessoas maiores de idade que convivem com quem bebe. Vai lá, experimenta, o meu amigo experimentou, é legal. E assim vai a necessidade de usar uma droga ilícita. O meu amigo usou, disse que é da hora, que vai dar uma onda, e acabou que... E também para não ficar excluído, né, do grupo. Exatamente. Sempre tem aquela pessoa que não faz, aí como todos os outros fazem para ele não se sentir excluído, ele vai lá e faz também. Para não ser o único diferente. Exatamente. E os pontos baixos do filme, Natália? Eu acredito que talvez o filme poderia ser até um pouco mais extenso. Ele é um filme bem curtinho, né? Ele trata ali só do... Tem outro filme, né? Tem outro filme de 2000 e... Acho que é 2008? Tem outro. Que é um pouco mais longo, é 1h40. Ele trata um pouquinho diferente, né, desse filme de 1981. Mas eu achei interessante que... Seria interessante um filme... Mas foi baseado na mesma história e tal. Sim, seria interessante um filme com um experimento talvez mais detalhado, abrangendo mais, assim, a escola, sabe? Como um todo. Eu verifiquei como ponto baixo também a questão de que, assim, olhando o roteiro do filme de uma maneira geral, alguns pontos ficaram vagos, ficaram vazios, ficaram meio sem lógica, mas um filme curto, orçamento curto, então a gente acaba vamos colocar assim, perdoando essa falha ali. Mas a ideia central do filme mesmo foi de se verificar a necessidade de pertencimento, a necessidade de mostrar para o jovem
eu fico imaginando o impacto. Eu sou da década de 80, né? Eu sou do meio da década de 80 ali. Mas em 81, lançar esse filme, aonde se tinha um pós-guerra, não se falava tanto em pós-guerra ainda. Então, acho que foi meio que um choque, tanto que o filme foi indicado ao Oscar em 82, né? Foi um filme muito bom. E a questão ali de verificar de uma maneira geral, de como as massas podem ser manipuláveis de uma maneira bem fácil, vamos colocar assim, bem fácil. Um dado importante também que eu queria ressaltar, esse experimento ele realmente aconteceu. Foi na Califórnia, foi em 1967, se eu não estou enganada. Um professor realmente os dois fez filmes em si foram baseados nessa história. Né? Sim, no experimento real que aconteceu. Sim, sim. Não vamos colocar que foi baseado em fatos reais, mas o experimento em si foi real. Né? E eu acredito que houve um choque, houve uma frustração, as pessoas se sentindo inseridas em um grupo e no final perceberam que foram só uma massa de manobra, foram um objeto, né? Quando ele mostra que o líder deles nada mais é do que o cara mais repugnante da história da humanidade até o prezado momento, né? E então eu acredito que isso serviu de extremo aprendizado para eles, né? Com relação a isso. E para quem assistiu o filme, eu acredito que também tenha aprendido um pouco com isso. Mais algo a acrescentar? Eu acredito que não. O que a gente pode dizer para vocês acompanharem as redes sociais do projeto, escutarem os episódios anteriores, que também tem bastante análise legal de outras séries, filmes. E é isso. E é isso aí, galera. Hoje o podcast ele foi um pouco mais curto, né? O filme em si é um filme curto. A gente poderia fazer um frame a frame aqui também, que daria de qualquer forma um episódio curto na data de hoje. Mas a principal mensagem que nós queremos passar hoje é que o seu direito, de uma maneira geral, à liberdade de expressão não pode ferir a liberdade dos demais, né? Que nós temos responsabilidade por tudo aquilo que nós nos expressamos de uma maneira geral. Liberdade de expressão não lhe dá direito à ofensa de uma forma mais aberta, né? E aquela necessidade de respeito ao próximo principalmente, certo? E como a nossa amiga Natália, nossa colega Natália já falou, acompanhem a gente nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, no Instagram, né? E fique atento a mais um próximo programa. Nós temos Você lembra qual que é o tema do próximo? Não tô lembrada. Eu acredito que é de uma série, né? Isso, eu vou pedir desculpa. Eu vou pedir desculpa aos ouvintes aí. Eu não recordo qual que é o filme. O professor Guto vai me matar, possivelmente por isso. Não é aquela série You? Isso. Né? Ó, Guto, salvaram a gente aqui, ó. Né? Vai ser da série U, né? E a gente vai fazer uma análise jurídica de forma leve e descontraída, igual nós fizemos hoje aqui. Nossa colega Natália, a primeira apresentação dela, tá um pouquinho nervosa aqui, mas sobreviveu. Eu já tô aqui um tempo com vocês. E é isso, meus queridos. O Projeto Direito Comunica agradece a todos que puderam prestigiar o nosso podcast na data de hoje. E a gente conta com vocês em nossas redes sociais. E até uma próxima. Aqui quem falou foi o Lúcio. Um grande abraço para vocês. E fiquem com Deus e até uma próxima aí, pessoal. Aqui é a Natália. Tchau, pessoal.